educação escolar indígena é um direito garantido pela Constituição Federal de 88. Ela privilegia a preservação da memória histórica dos povos originários e, aliada aos saberes da sociedade não indígena, valoriza aspectos étnicos, culturais, linguísticos e territoriais. Para falar sobre os avanços, a história, as peculiaridades dos saberes coletivos e sociais dos indígenas, eu converso hoje no programa com o procurador-chefe da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Originários, Igor Barros. Ele é autor do livro Direito à Educação Indígena, Vozes da Amazônia. Doutor Igor Barros, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Iluminuras. Rafaela, sou eu quem agradece e espero contribuir com a discussão da temática. Com certeza. Bom, o senhor é autor temos aqui duas obras, sobre direito à educação indígena. Vamos começar por essa, Direito à Educação Indígena, Vozes da Amazônia. Bom, o senhor traz aqui toda uma contextualização histórica, da evolução do direito à educação indígena até os dias atuais da Constituição de 88 para cá. E para que o telespectador compreenda, esse termo, educação indígena escolar, bom, nós temos dois sentidos, Explica para a gente quais as características de cada um. Rafaela, quando a gente fala em educação, a premissa básica é que todos os teóricos que trabalham a temática, eles vão discutir uma polissemia, ou seja, uma pluralidade de conceitos e definições. Então, a educação, na investigação que a gente promove dentro da obra, ela trabalha a educação não formal, informal e a formal, que seria justamente essa tradicional. Então, a educação formal é aquela tradicional, realizada num espaço específico, onde há um professor e um aluno, onde há um processo de avaliação. Já a não formal é aquela tradicionalmente realizada por ONGs ou dentro do movimento social. E, por fim, tem a educação informal, que é aquela pelo próprio processo de socialização. Então, dentro dessas três grandes conceituações, que a gente vai discutir a educação indígena e a educação não escolar indígena. Bom, e como é que funciona a educação escolar indígena na prática? Não necessariamente os indígenas estão numa sala de aula formal, Pode ser uma aula no quintal, na floresta. Na prática é assim? Bem, essa dúvida é muito frequente e falta também esclarecimento do ponto de vista teórico. Por quê? A educação indígena, ela tem essa dualidade que a gente comentou, que é a escolar indígena e a não escolar. Na não escolar, ela pode ser realizada também por esse repasse tradicional de saberes. Então, a educação, como um conceito amplo, como essa ferramenta também de letramento político, de formação de lideranças, como a gente vai tratar mais adiante, ela é justamente não tem um espaço delineado. Mas note, quando se fala em educação escolar indígena, ela tem um espaço delineado. Há uma escola indígena, estrutura dentro da aldeia. Isso é regulamentado normativamente, mas todos os processos educacionais, eles se somam, eles convergem para o mesmo sentido. Então, há as contribuições das ONGs e do movimento social, tanto pelo o elemento observacional, ou seja, quando se há as reuniões, as mobilizações, os mais novos observam as lideranças mais antigas e, a partir disso, vão se forjando líderes. Nesse mesmo sentido, também há a contação de histórias, os mitos, as lendas ancestrais, que, de certa forma, elas consolidam não só esse pertencimento, mas também esses sentimentos herdados dentro da etnia. Então, são vários processos educacionais que, como eu falei, convergem. Quando se fala em educação indígena, a gente tem que ter em mente que há sempre essa dualidade. Mas a educação escolar, ela tem justamente esse papel de ser intercultural, bilíngue, comunitária e diferenciada. Doutor Igor, e a educação indígena, ela contempla as línguas de cada etnia e são quantas hoje no país? Bem, a base da educação escolar indígena é o tronco linguístico. Então, a referência para elaborar o projeto escolar local é o tronco linguístico. Hoje, são mais de 307 etnias a partir do censo atual, feito pelo IBGE. E nisso, há várias línguas derivadas desses troncos linguísticos. E a gente não pode dimensionar exatamente. Claro que os linguistas, eles procuram amarrar um percentual,
Só que, até para não ser injusto e não trazer dados equivocados, a gente fala justamente que ultrapassa esse número. De toda sorte, as lideranças, juntamente com os professores formados daquela etnia, eles vão, a partir do conhecimento dos ritos e das histórias passadas, somada ao domínio da língua, domínio do dialeto, se vai elaborar e forjar esse projeto escolar local. Então, há sim um direcionamento, mas perceba que há necessidade de uma atuação conjunta, tanto do poder público quanto das lideranças locais que se formaram professores. Agora, na prática, como é que está essa atuação conjunta entre as lideranças locais e o poder público? A quem cabe a formação dessas lideranças? E nós temos hoje no país um projeto, normas claras, específicas sobre essa formação? Perfeito. Sobre a temática do projeto local, há uma variedade. Perceba que a realidade brasileira ela é dinâmica e o Brasil, por ter esse caráter continental, ele acaba que engloba diversas realidades indígenas. Então, a realidade do Norte claramente não será igual ao Nordeste ou ao Sul. Então, perceba, hoje, e assim como foi no passado, o que dita muito a regular implementação da educação indígena é a relação que o Estado, ou seja, o Estado-membro, no caso, tem com a coletividade indígena. No exemplo da pesquisa realizada no livro, nós falamos do Amapá e do Norte do Pará. E nessa perspectiva, há um compromisso do gestor local, sim, com a implementação, só que há um custo específico. Também há a questão do acesso, que é um pouco mais complicada, a depender da região. Mas, em síntese, há uma regulamentação, sim, que é a Resolução 3 do Conselho Nacional da Educação, que trata da formação de professores e da estruturação das escolas indígenas, onde, preferencialmente, os professores serão indígenas. E é justamente essa formação que é, digamos, o maior problema, o maior entrave quando se fala em educação indígena no país. Uma formação regular de professores, que é uma demanda constante da coletividade indígena, bem como justamente o direcionamento dos recursos, porque existe a verba da educação, existem as etnias locais. Então, a alocação desses recursos é sempre um desafio. E há uma autonomia do gestor estadual ou municipal? Perfeito, porque hoje a educação, conforme a Constituição, artigo 6º, é um direito geral. E o artigo 231 da Constituição, cabeça, o CAPT, que trabalha justamente com os direitos originários dos povos indígenas, a cultura, crenças, línguas, tradições. Nessa perspectiva, há um reconhecimento normativo e, por serem as diretrizes fixadas pela União, a implementação cabendo aos estados e aos municípios apenas a questão suplementar e o ensino infantil, né? O que se percebe é justamente esse diálogo, ou melhor, deveria se implementar a partir desse diálogo interfederativo. E, nessa perspectiva, note que o que há é uma dificuldade, muitas vezes, de se perceber qual é o problema local. O gestor, ele, atento apenas ao cumprimento formal de uma educação, muitas vezes ela não está atenta aos detalhes. Seria um cumprimento pro forma, justamente para não viabilizando a concretização do direito, mas propriamente cumprindo para dizer que cumpriu. E a população não é ouvida? A população local, os indígenas, as lideranças? Perfeito. Na realidade, todas são ouvidas, né? Há uma cobrança, uma demanda do próprio movimento social. Note que o movimento social indígena, ele tradicionalmente traz para o centro da discussão justamente a elaboração de uma formação que seja feita pelos indígenas, com os indígenas e para os indígenas. Então, nesse contexto, a maior dificuldade é justamente esse tipo de consolidação do direito, já que a gente sabe que cada etnia tem sua ritualística, tem sua forma de decidir, seu procedimento decisório, que muitas vezes não é ligeiro, não é rápido, e isso muitas vezes é incompatível com a pressa do gestor local de assegurar o direito. Então, por isso que falei, às vezes há esse conflito de mundos, né? Na realidade, a dinâmica indígena, ela surge desse conflito de mundos, desse choque do mundo não indígena, da chamada sociedade envolvente, comunhão nacional, como diz o Estatuto do Índio, e o mundo indígena, que é esse mundo repleto de diversidade e repleto de várias origens e vários troncos linguísticos.
Antes da gente retomar sobre as questões propriamente ditas do livro, eu quero que o senhor conte para a gente como esse assunto entra na sua vida, na sua trajetória, né, no seu trabalho. O senhor é do concurso de 2013, né, já passou ali como procurador federal da FUNAI, foi atuar no Amapá e foi ali no dia a dia que o senhor se apaixona por esse tema, porque é fruto do seu trabalho há quase 10 anos já, né? Perfeito. Rafaela, a temática indígena surge na minha vida justamente por conta do concurso da AGU. A partir do ingresso nos quadros da carreira de procurador federal, que eu pude ter contato de verdade com a dinâmica indígena, com as lideranças. E nesse trato do dia a dia, eu percebi o poder das lideranças dentro do movimento e a capacidade de mobilização e articulação. Diante disso, quando eu estava fazendo mestrado em Educação e Direitos Humanos, alguns episódios, como por exemplo algumas ocupações dos imóveis da saúde indígena, chamaram a atenção. Nós estávamos lá, fizemos uma conciliação, só que havia um grupo de indígenas que não queria se desmobilizar e permitir que a conciliação ocorresse. Eis que surge um indígena bem pequenininho, um senhor ao fundo, e ele pede que eles se retirem e que o respeitem por ser uma liderança apalaiuaiana e tio do pessoal que estava mobilizado, e pediu que ele se retirasse para que ocorresse a conciliação. E a partir dali, eu comecei a refletir sobre como se forjou aquela liderança, como ele surgiu, se consolidou como uma liderança, a ponto de um coletivo mobilizado não respeitar a autoridade de um juiz, de um procurador, de um delegado, mas um cacique pediu, eles se retiraram imediatamente. Então, somando isso ao que estava sendo feito no mestrado, que era justamente o estudo da educação, da interculturalidade, das culturas em sentido amplo, fiz esse elo e a partir daí surgiu a curiosidade para investigar como se formaram as lideranças do Amapá e do norte do Pará. E como? Responde para a gente, antes da gente partir para o intervalo. É um processo longo, tem a ver também com a idade, porque o senhor relata esse senhor, né? Foi ouvido talvez por ser mais velho. Como essas lideranças são formadas? Bem, no início da pesquisa, eu achava que existia um roteiro específico. Né? Então, quando conversava com os indígenas, foram mais de 8 horas de entrevista. Foi uma entrevista semi-estruturada, então eu permitia que elas falassem e, nesse mesmo contexto, eu tomava algumas notas, mas sem intromissões, sem intervenções, até para poder construir esse laço de cumplicidade e obter um relato fidedigno. E perceba que foi justamente aí que se evidenciaram também algumas lacunas. Então, primeiro, como foram 6 lideranças ouvidas, cada uma tem o seu roteiro de vida, sua história de vida, e em cada uma preponderou um modelo específico. Em uma delas, a educação formal, ou seja, se formou professor e voltou para atuar como uma liderança dentro da sua aldeia, com a sua etnia. Outro já foi dentro do movimento social, né? A partir da observação, acompanhando o avô, o tio, se tornou uma liderança mulher também, por exemplo. E também o papel das ONGs. Fez várias oficinas junto com as ONGs, entendeu o papel da ocupação desse vácuo político que existia, que inclusive vem da década de 70, né? Essa mobilização do movimento pan-indígena nacional. Então, cada um teve sua trajetória. O que preponderou, se a gente somar as realidades, foi a educação informal. A primeira constatação foi essa, que a educação informal ela preponderou para formar as lideranças. Foi através das interações no dia a dia, o processo de socialização propriamente, que formou tanto as lideranças políticas quanto comunitárias. E essa socialização, diga-se de passagem, não necessariamente só com a sua coletividade, com outras lideranças de outros estados para entender outras realidades. Bom, o senhor falou aqui da primeira constatação. Eu vou pedir licença para o senhor para a gente fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco o senhor conta as demais constatações e a gente fala um pouquinho sobre outras questões que envolvem a educação indígena. O Iluminuras faz uma breve pausa e voltamos já. Iluminuras de volta, hoje ao meu lado, Procurador Federal Igor Barros.
doutor em Direito, atua na FUNAI há quase 10 anos e é autor de livros que falam sobre o direito à educação indígena, o processo histórico, a importância, enfim, toda a evolução da educação indígena no país. Vamos voltar aqui à nossa conversa, doutor Igor. No bloco anterior, nós falávamos sobre algumas constatações, né, na sua pesquisa. O senhor falou de uma, agora eu quero retomar com outras constatações aqui ao longo do seu trabalho. O senhor me falava nos bastidores que existem algumas dificuldades até de acesso, né? O senhor fez essa pesquisa ouvindo as lideranças do norte da Amazônia. Então, nós estamos falando ali de regiões onde o acesso só é feito por avião, por exemplo? Rafaela, o que se tem no contexto da pesquisa são 2 estados, então o Amapá e o Pará, especificamente o norte. No Amapá, nós temos 4 terras indígenas, o Açá, Galibi e Juminã, que é no sentido do Oiapoque, e a terra indígena Wayampi. Elas, o acesso é terrestre, então o que viabilizava e diminuía o custo da implementação e execução da educação indígena. Já no norte do Pará, que é a terra indígena Rio Paru Deste e Parque do Tumucumaque, lá o acesso é só por avião. O Tiriós, que é a base, fica na fronteira com o Suriname, então alguns indígenas falam até holandês, né? E lá a dificuldade é para se completar as séries, porque os professores têm que ficar em regime de plantão lá vários dias e voltam para a cidade. E às vezes você não conseguiria compor esse corpo docente, porque alguns são indígenas, professores indígenas, mas outros são professores não indígenas. E justamente para as matérias que são afetas à sociedade envolvente, à comunhão nacional. Conhecimentos mais técnicos, vamos dizer assim. E quanto tempo para completar uma série, em média? Bem, onde o acesso terrestre ocorre, segue-se normalmente o período regular. Já o acesso, os que precisam do acesso aéreo ou vários dias de barco, né, porque também tem essa questão, lá pode-se terminar uma série entre 3 anos. Demora, de fato, e é um passivo que o poder público está tentando lidar. Existem ações judiciais sobre o assunto e há uma discussão também sobre a construção de escolas, o material utilizado para a construção das escolas, que é um dever do Estado e direito do cidadão e dos povos indígenas. Falando em direitos, né, e evolução de direitos, a Constituição Federal de 1988, ela privilegia os saberes, a etnia, a cultura, as tradições indígenas, né, e ela é considerada assim um marco nos direitos e garantias dos povos originários. Como é que funcionava antes da Carta de 88? O direito à educação indígena, por exemplo, era ali discricionário, era uma mera vontade do gestor de impor ou não ali na sua região, colocar esse plano na prática? Rafaela, na realidade, a educação, a partir da Constituição de 88, ela trouxe outros predicados ao direito à educação, que é justamente essa educação diferenciada, intercultural, bilíngue e comunitária. Por quê? O modelo tradicional e os teóricos da educação, eles falam justamente disso. O modelo embrionário da educação seria a catequese jesuítica. Então, quando você fala antes de 88, se a gente for analisar, existia justamente um modelo assimilacionista, que era um modelo que buscava integrar os indígenas à sociedade envolvente, que somos nós, por assim dizer. Então, se tratava o indígena como uma categoria em extinção, em transição para o que seria o modelo europeu de sujeito. Então, nós tivemos esse modelo da catequese que evoluiu depois para o Diretório dos Índios, na perspectiva do Marquês de Pombal. Mas o que é mais relevante a gente tratar aqui? Com a criação da FUNAI, em 67, o que se tinha era a educação da competência da FUNAI. Então, como a FUNAI tinha que abranger saúde, educação e a própria política pública de gestão de terras, ela teve que buscar convênios. E aí a educação era feita através de um convênio com o Summer Institute of Linguistics, que basicamente fazia tradução de textos bíblicos, de textos gerais, para o dialeto e para o português, de modo a letrar ou a domesticar os indígenas. E aí, com todas as aspas, né? E nesse contexto, foi justamente com a Constituição de 88 e posteriormente em 91 e depois em 93,
com a retirada da competência da educação da FUNAI, passando para o MEC, para a União, que se desafogou a FUNAI e se buscou justamente essa estruturação interfederativa da educação. União com as diretrizes gerais, estados implementando e municípios responsáveis pela suplementação, bem como a atuação na educação infantil. Mas nós tivemos uma guinada, né, de 88 para cá, certamente. Totalmente, porque a própria Constituição, no artigo 231, quando ela reconhece a cultura, crenças, tradições, línguas indígenas e também os direitos originários sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam, esse artigo ele trouxe um guarda-chuva que, numa interpretação sistemática do direito à educação, do direito à cultura, se permite assegurar, sob o prisma constitucional, justamente o direito educacional diferenciado aos povos indígenas. Bom, o senhor trouxe aqui uma outra obra, além do direito à educação indígena, Vozes da Amazônia, uma obra individual fruto da sua pesquisa. O senhor trouxe Educação, Diversidades e Culturas entre cruzamentos nas Amazônias. Quer dizer, é uma espécie de continuação do direito à educação indígena? Essa é uma obra coletiva? Isso. Essa obra foi produzida junto com os professores da Universidade Federal do Amapá. Lá, os professores eles discutem várias temáticas com outras minorias, como ribeirinhos, ciganos, quilombolas. E, nesse contexto, há justamente uma discussão sobre os processos educacionais e a educação ambiental também, dentre outros assuntos, que tocam as várias coletividades que compõem a Amazônia em sentido amplo. O foco do meu escrito nesse livro é justamente discutir mais um pouco sobre a educação indígena, só que dessa vez sobre a perspectiva da produção acadêmica, analisar as produções acadêmicas da última década e ver o que se avançou ou não dentro dessa discussão. E, na realidade, o que a gente percebe é que há muito mais um processo de discussão dos temas passados para se consolidar, porque é um direito que, conforme a gente conversou, ele carece ainda de uma implementação prática de fato. Bom, doutor Igor, recentemente a ministra Rosa Weber, hoje ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, quando estava na presidência do STF, ela lançou a Constituição Federal em línguas indígenas. O ministro Barroso, presidente do Supremo, ele é uma pauta muito sensível, né, para ele. Lembro, o ministro, na época da pandemia, exigiu que indígenas tivessem prioridade na vacinação na época da Covid. É uma pauta também muito presente na gestão atual, mas a ministra Rosa esteve, né, em Roraima, em algumas aldeias, conversou com lideranças e fez esse lançamento. Qual é a importância, na avaliação do senhor, falando sobre direito à educação indígena, levar também a cidadania, leis e garantias fundamentais, compartilhar a lei maior do país com indígenas? Quando a gente fala desse tipo de acessibilidade, me vêm várias vantagens, né? É até difícil enumerar todas, porque no primeiro momento se há o prestígio e o protagonismo dos povos indígenas, ao trazer essa acessibilidade com a tradução e também com a diversificação da nossa Carta Maior. Além disso, quando se fala em acesso a direitos, como você mencionou aí, nesses mutirões que houve, né, você está também atendendo a um pleito antigo da própria educação indígena. Por quê? A educação indígena era uma demanda da coletividade. Hoje ela existe, é positivada e sua implementação foge às lideranças que lutam por outras demandas, que são justamente essas, de cidadania, seja a sua perspectiva política, seja direito à saúde, dentre outros. Então, só vejo vantagens e é uma iniciativa que a gente tem que sempre celebrar. Maravilha, doutor Igor. O tema realmente é complexo, né? Envolvem tantas questões. Ficaríamos aqui muito tempo falando sobre isso, mas o nosso tempo é curto. Eu agradeço demais a sua participação. Parabenizo pelas obras, pela trajetória na FUNAI, pelo seu trabalho acadêmico, trabalho na Procuradoria Federal. Parabéns e muito obrigada. Rafaela, muito obrigado e também parabenizo a TV Justiça por abrir o espaço para discutir um tema relevante, necessário e bem atual. É isso. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá.